Bom dia, pessoal do sexto ano. Vamos dar início à atividade do segundo ciclo de Geografia. Vamos lá para a aula da semana 1 do PET 2. O tema dessa semana é região. Vamos entender aqui o conceito, o que é uma região. Ao final dessa aula, esses são os conceitos que a gente precisa aprender para fazer os exercícios propostos. Os tipos de regionalização, a regionalização feita pelo IBGE, como é que é dividido aí o estado de Minas Gerais e as nossas características, né? As características da regionalização do nosso estado, as nossas linguagens, as nossas particularidades. Vamos lá? Eu tenho aqui nesse slide que as regiões são porções da superfície terrestre delimitadas com base em critérios embasados em uma ou mais características dessas áreas. Traduzindo aqui, gente, eu posso ter qualquer tipo de região. Eu vou observar o meu território e vou analisar o que é parecido ali. Eu vou escolher um critério. Vai ser a vegetação? Eu posso organizar uma região de acordo com a vegetação. Vai ser riquezas econômicas? Vai ser atividades sociais? Vai ser se é mais urbano, se é mais rural? Eu posso escolher o critério. E isso vale para qualquer tipo de território. Eu estou falando aqui do país, eu estou falando do estado, da cidade, até a sua casa aí você pode dividir em região. Vamos pensar, como é que eu poderia dividir minha casa em região? Eu posso, por exemplo, agrupar os cômodos de acordo com a função. Quais são os cômodos que vão fazer parte da região destinada ao lazer na casa? Pode ser uma sala, né, uma sala de TV, uma sala de estar, uma varanda. Qual que são os cômodos destinados à alimentação? A cozinha, ao local onde você janta, se é numa sala, se é na copa, se é na própria cozinha. Os cômodos direcionados à higiene, são os banheiros. Os quartos aí destinados ao descanso, por exemplo, ao estudo, tá bom? Então, eu posso escolher o critério e baseado nesse critério eu vou definir uma região. E quando a gente está aqui falando do território, de países, cidades e estados, é comum a gente adotar um desses critérios, né? A divisão política, econômica ou natural, geralmente pela vegetação ou pelo clima. Aqui eu coloquei para vocês um mapa mundi, né? Então eu tô vendo todo o território aí do mundo dividido pelo clima, tá vendo? Essas faixas aí, cada uma de uma cor, vai determinar qual área vai ter determinado clima, que você pode observar na legenda. Em outro momento a gente pode olhar esse mapa com mais detalhe, tá bom? Esse segundo mapinha aí é a região do quadrilátero ferrífero, aqui em Minas Gerais, que foi baseado num critério que econômico, tá? Essa região aí, pode ver que acaba formando uma figura de 4 lados, né? Por isso quadrilátero. É a região que mais produz minério de ferro no Brasil. Então, é uma atividade econômica, né? A mineração. Então, eu usei um critério econômico para definir essa região. Já o mapa mundi que eu mostrei anteriormente, eu escolhi um critério climático, né? Um critério físico, né? Esse mapa aqui também é um critério físico, é o mapa dos biomas brasileiros, né? Pode observar aí, cada cor dessa determina aí um bioma diferente. Então eu tô me baseando aí basicamente nas características da vegetação e do clima combinadas, né? E por fim, esse mapa clássico aqui, que a gente tem como mapa oficial das regiões do Brasil. Essas regiões foram definidas pelo IBGE. O que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE é um órgão do governo que é responsável por estudar a população. Tudo que você quiser saber sobre uma população, seja dados sociais, econômicos, políticos, tá? Acesso à escola, tudo isso o IBGE, através dos seus estudos, dos seus censos, de suas pesquisas, eles estão constantemente fazendo o levantamento dessas informações. Inclusive, eu até indico que você entre aqui no IBGE Cidades, depois coloca no Google e coloca o nome da sua cidade. Coloca lá, no nosso caso, Uberlândia.
você vai ver todos os dados relativos à população de Uberlândia, o ritmo de crescimento, você consegue ver a distribuição da população por cor, por idade, por ocupação, você consegue ver o nível de desemprego, você consegue ver todos os dados dessa população, tá bom? Isso é muito importante para a gente conhecer o local que a gente vive, ok? Então, esse mapinha aqui, o IBGE determinou agrupando os estados ali de acordo mais ou menos com as suas características físicas, tá? Essa aqui ficou sendo a nossa regionalização oficial, por ter sido feito por um órgão oficial brasileiro, certo? Então, ela é determinada aí de acordo com as características físicas que se assemelham nesses estados. Então, a região norte, por exemplo, é uma região de floresta amazônica, né? O relevo parecido, o clima, tá? A vegetação. O nordeste ali, eu tenho aquela dualidade, né, do litoral com o semiárido, por exemplo, tá? E assim as demais, ok? Mas conforme eu te disse, temos várias formas de determinar aí a regionalização de uma determinada área. Então, se eu tô falando dessa regionalização oficial do Brasil, ela também não vai ser a única. Ela é a oficial, a reconhecida. Quando alguém te pergunta qual região brasileira você vive, geralmente você vai responder Sudeste. A gente já pensa nessa aqui do IBGE. Ela é a regionalização oficial. Mas eu posso dividir o Brasil de outras formas também. Um grande exemplo que a gente utiliza é esse modelo aqui, ó, das regiões geoeconômicas. Pode observar que esse mapinha aqui eu já não estou respeitando direitinho os limites ali dos estados. E eu estou dividindo o meu Brasil não mais em 5, mas em 3 grandes regiões. Mas agora eu não estou olhando só as características naturais e físicas. Eu estou olhando as características sociais e econômicas também. Ok? Essas regiões, elas vão aí realizar atividades econômicas similares, tá? Cada uma aí tem uma atividade econômica principal. Então, com essa divisão geoeconômica, eu vou ter aí essas 3 regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul, baseado especialmente nas atribuições produtivas de cada uma, né? Essa em verde aí, a Amazônia, por exemplo, ela vai ser formada aí pelos estados da região norte, um pedacinho do Mato Grosso ali, né, um pedacinho do Maranhão, que são áreas de predominância da floresta amazônica, né? E as atividades econômicas que eu vou ter nessa área são voltadas às produções primárias, extrativismo mineral, vegetal, agropecuária, ok? Essa também é a região com menor percentual de população, acho que 7% aí da população brasileira vive nessa região, né, de uma área tão grande, mas são poucas pessoas que vivem aí, comparando, né, com o restante do país. Já o complexo aí do Centro-Sul, ele vai ser formado pelos estados que formam o Sul e o Sudeste, naquela divisão do IBGE, né, e o Centro-Oeste também, tirando ali um pedacinho do Mato Grosso e do Tocantins, que vão fazer parte das outras regiões, né? Então, olha só, essa região é a que abriga mais de 70% da população brasileira. Então, é a região mais populosa e mais povoada também, certo? As atividades industriais ganham grandes destaques aí, tanto no setor urbano quanto no rural, né, com as agroindústrias, que são indústrias ali diretamente ligadas à transformação da matéria-prima produzida ali pela agricultura e pela pecuária, ok? Não estou dizendo, gente, que não tenha indústria nas outras regiões, veja bem. Estou falando aqui qual é a atividade econômica que se sobressai em cada uma das regiões. Então, quando eu estou falando aí do Centro-Sul, eu estou falando de uma região voltada aí para uma agropecuária modernizada, né? Para indústrias com tecnologia de ponta, para um setor muito consolidado, muito forte de prestação de serviço. Estou falando de bancos, de pesquisas científicas, de atendimentos à saúde, tá bom? Então, vamos pensar aí numa região mais tecnológica, certo? Já quando a gente vai pensar na região Nordeste, a gente tem que pensar
num contraste que existe lá. Nós temos áreas mais urbanizadas, voltadas para a produção industrial, e nós temos a área mais rural, onde tem ali o semiárido, o sertão, né? Que é mais voltado para as atividades primárias, agricultura, pecuária, e existe aí um contraste social também, certo? Geralmente as áreas litorâneas, elas vão ter uma produtividade econômica mais significativas do que as áreas do interior, que muitas vezes são voltadas para o que a gente chama de subsistência, aquele tipo de produção que garante a sobrevivência do indivíduo e não gera excedente para a pessoa vender, por exemplo. Não é para gerar lucro, é para garantir a sua sobrevivência. Então, olha só, tem aqui as principais atividades econômicas do Nordeste. Ó, cultivo de cana-de-açúcar, algodão, arroz, cultivo irrigado de frutas, extrativismo vegetal, pecuária extensiva e de corte, indústrias têxteis, produção de petróleo na Bahia e no Rio Grande do Norte e o turismo. Tá vendo? É uma região bastante diversificada, porque de uma área para outra muda o clima, muda o relevo, tá? Muda a vegetação e vai mudar também as atividades econômicas realizadas. Esse aqui seria o mapinha da regionalização do estado de Minas Gerais. Esse é o mapa que oficialmente a gente utiliza, dividindo aí o nosso estado em 10 regiões, de acordo com as características socioeconômicas, aí, sociais e econômicas dos municípios, ok? Então, nós temos aí, acompanha no mapinha, a região do Triângulo, Alto Paranaíba, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Jequitinhonha, Barra Mucuri, a região Central, região do Rio Doce, o Centro-Oeste de Minas, a Zona da Mata e o Sul de Minas, ok? Nós aqui em Uberlândia, nós vivemos qual região? No Triângulo Mineiro, né? Eu costumo dizer aí, o estado de Minas Gerais parece que tem um nariz, né? Nós estamos ali bem na pontinha ali do nariz da bruxa. E acaba que, por a gente estar agrupado, estarmos próximos, temos características semelhantes, tanto de vegetação quanto econômicas, o nosso modo de vida acaba sendo parecido. Então é muito comum que numa determinada região as pessoas usem expressões orais semelhantes, o sotaque varie de região para região, o tipo de alimentação vai depender também de cada região. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, o nosso sotaque é bem famoso aí no Brasil, né? A gente fala bastante puxado aqui, o R, aqui no Triângulo Mineiro, mas se você for do centro de Minas, já é um pouquinho diferente. Embora Minas Gerais, todos os termos tipo uai, essa mania que a gente tem de falar emendando as palavras ou cortando, né, as letras, pra onde que eu vou, onde que eu tô, de onde que eu vim, vou pegar o ônibus, né? Então, assim, a gente tem essas características. Se você vai para o Nordeste, já tem ali um sotaque diferente, dependendo do estado onde você está, mas claramente você consegue ouvir uma pessoa conversar e você consegue dizer se ela não é daquela região, certo? Então nós temos essas características que a gente chama de regionalismos, que são características comuns a cada região. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, um patrimônio cultural que a gente tem bem típico daqui é o queijo, né? Especialmente o queijo canastra, que é produzido na Serra da Canastra. Quando você vai para Bahia, a gente pensa em queijo, sei lá, acarajé, certo? Cada região aí vai ter o seu. O Rio Grande do Sul, a gente pensa em churrasco. Cada lugar aí vai ter a sua, como é que eu falo? Característica cultural marcante, ok? E isso se reflete também na arquitetura, né? Na forma de construção. Você consegue observar regiões dentro do próprio estado de Minas Gerais. O Triângulo Mineiro é composto por cidades mais recentes aí na história, então nós não temos tantas construções históricas datadas do período colonial, por exemplo. Já quando eu vou para o centro de Minas, ali a região de Ouro Preto,
eu tenho construções coloniais, Tiradentes, Ouro Preto. Então eu consigo observar diferenças entre as regiões dentro do mesmo estado, por exemplo, ok? Por hoje é só, espero que tenha dado para compreender. Acredito que essa aula já te dê base suficiente para fazer os exercícios da semana 1 do PET de Geografia. Gente, não deixa acumular. Aquele primeiro PET foi muita correria, né? Para todo mundo, para vocês, para nós, a gente estava se adaptando. Mas agora a gente já pegou o jeito. A minha sugestão é: não deixe acumular as atividades todas para o final, ok? Faça a semana 1 e me envie da forma como você já enviou os exercícios da semana passada, do PET passado. Se você não enviou ainda, está me devendo atividade, me envie pelo meu e-mail ou pelo aquele link que eu combinei com vocês, ok? Um abraço e até a próxima aula.